Nessa aula, vou te ensinar a fazer jogo americano. Tu vai precisar dos seguintes materiais: alfinetes, o tecido na cor e na estampa que tu escolher, marcador, algum finalizador para a borda, ou se tu quiser, tu pode deixar ele simples, tesoura e agulha e linha de costura comum. E o molde que vai estar disponível ali na parte da comunidade. Lembrando que essas medidas podem ser alteradas de acordo com o tamanho que tu quiser fazer. Eu apenas vou te dar um tamanho padrão. Pega o molde que vai estar disponível ali e seleciona os tecidos que tu vai usar. Então, eu vou utilizar na frente esse tecido aqui com estampa natalina. Então, primeiro vou marcar nele e recortar, preparar esse tecido. Para isso, vou pegar aqui a fita métrica e um marcador e vou marcar, então, 49 centímetros nesse tecido. Na parte de cima e 39 na parte de baixo. Então, altura 39, largura 49 centímetros. Agora, vou recortar. Separei um tecido vermelho, que é o tecido que eu vou utilizar na parte de trás do jogo americano. Então, a mesma medida que eu cortei no tecido natalino, eu vou cortar no vermelho. Então, eu vou medir aqui os 49 centímetros. Agora, vou marcar com lápis branco de costura, 49. E agora, a altura, 39. Então, 39 é aqui. E vou passar aqui o risco. E aqui embaixo, vamos lá, 49. Então, risquei no tecido. Agora, vou recortar. Depois que cortou os tecidos e já separou, é hora de ajeitar ele. Então, vou colocar, aqui tem o lado estampado do meu tecido vermelho e aqui a parte de trás. Então, vou colocar a estampa para cima e vou colocar o tecido natalino com a estampa para baixo. E vou juntar aqui os tecidos, vou juntar, tem uma diferença aqui embaixo no tecido natalino por causa da figura. Então, eu não quis cortar o Papai Noel pela metade e cortei na linha do desenho. Agora, para costurar, eu vou costurar utilizando a figura. Então, eu vou posicionar, ó, o tecido vermelho no meio do tecido natalino. E as estampas estão para dentro. Agora, eu pego alfinetes e vou marcar toda a borda do tecido, que é onde a gente vai passar a costura. Então, só para ficar firme, é bom a gente colocar o alfinete. O alfinete, uma vez uma costureira me disse, eu falei para ela, ai, não gosto de usar o alfinete. E ela disse para mim assim, mas o alfinete é amigo da costureira.
E de fato, porque quando tu for passar o tecido lá na máquina, para ele não deslizar, não ficar tudo torto, a gente precisa então do apoio do alfinete. Então, coloca alfinete em toda a borda do teu tecido e vamos levar lá para a máquina de costura. Tá aqui o tecido com alfinetes por toda a borda. E agora a gente vai passar então na máquina uma costurinha, mais ou menos 1 centímetro para baixo, e vai passar por toda a volta. Escolhe um canto do teu guardanapo para deixar um tanto assim aberto, para não passar a costurinha, que é por onde a gente vai desvirar. Tecido em posição, vamos lá. Terminou aqui a costurinha, deixou um pedacinho ali aberto, vamos tirar os alfinetes. Então, aqui é o pedacinho que eu deixei aberto para desvirar o tecido. Tirei os alfinetes. Agora eu vou te dar uma dica. Tu vai pegar a tesoura e nas pontinhas, onde tem os cantinhos, tu vai fazer um corte assim, ó, no tecido. Em todos os 4 cantinhos. Faz esse cortezinho, que é para não embolotar tudo quando a gente desvirar o tecido. E assim, ó, como ficou uma barra aqui, dá para cortar e tirar o excesso, ou quando desvirar não vai ter problema, porque isso não vai atrapalhar. Para desvirar, então, tu pega o buraquinho aqui que tu deixou aberto e vem puxando todo o tecido pro lado que vai ficar exposto. Vai ajeitando, coloca a mão lá dentro e vai empurrando os cantinhos. Tu pode utilizar a ajuda de alguma ferramenta, de um palitinho, alguma coisa para puxar. Mas como é uma peça bem tranquila, tu vai fazendo que não tem problema. Em seguida ele sai todo, fica bem direitinho. O bom também desse jogo americano é que essa medida é uma medida meio que padrão, assim. Tem jogos americanos menores do que esse tamanho e tem um pouquinho maiores, mas esses um pouquinho maiores são bem mais difíceis de se encontrar. Esse que eu te passei a medida, ele é meio que mais comum, assim, porque a gente fez uma medida e quando diminuiu, fica uns 2, 3 centímetros a menos em cada lado. Bom, desvirei tudo, tá aqui o buraquinho, ó. Agora a gente vai encher de alfinetes de novo, em toda a borda, deixa assim uns 3 dedos, vai colocando os alfinetes que a gente vai passar uma costura para fechar. Já coloquei os alfinetes em toda a borda do tecido, agora vou me preparar para posicionar o tecido na máquina e peguei uma fita galão, que é uma fita dourada com umas voltinhas, um galão metalizado. Ele vem assim em pacotinhos. E vou posicionar esse galão junto aqui na borda do meu tecido, que é onde eu vou passar a costura e já vou fixar o galão junto. Essa parte da costurinha tem que ser feito devagar, aos poucos, tu faz um pouquinho,
porque tem a dobra do tecido, tem o galão que é grosso ali, né? Então é uma costurinha mais densa e tem que cuidar muito o alfinete, porque ele tá bem próximo à barra onde tu tá colocando o galão. Então cuida o dedo, cuida tudo. E vamos continuar. Depois que terminou, então, é hora de tirar os alfinetes e vamos voltar lá para a mesa. Depois que tu revisou a peça, tirou todos os alfinetes, a peça tá pronta. Agora é só levar à mesa e colocar os pratos, talheres e toda a louça que tu quiseres utilizar no Natal. E além disso, dá para tu fazer em várias outras estampas e cores diferentes. Esse outro modelo foi feito com estampa de jornal e fundo preto e a costurinha simples na borda do jogo americano. Eu espero que tu tenha gostado dessa aula e aproveitado essas dicas. Continua acompanhando o canal para ficar ligado nas novidades. Deixa um like aqui no vídeo. Muito obrigada e até a próxima aula!